Neemias, capítulo 9, 10 e 11. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias e Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos perizeus, e dos jebuseus e dos girgazeus, para a dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e águas lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, os seus vestidos se não envelheceram, e os seus pés se não incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e o trouxeste-os à terra, porque tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra,
e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento, em abundância. E comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os seus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus. E segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos seus mandamentos, mas pecaram contra os seus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos seus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos ouvemos, e os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na sua muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes foram sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuídos, filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Zebanias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Parote, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Puni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulão, Ezir,
Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilá, Sobeque, Reum, Azabná, Maazéias, Eaiás, Anã, Maluque, Arim, Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinins, e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos, firmemente aderiram a seus irmãos, aos mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa de nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas, e para sacrifícios pelo pecado, pelo reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes e levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e os 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netinins e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Cous-Oze, filho de Azaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade.
Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral na casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Mer, e os irmãos deles varões, valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedoli. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sebetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, prediziam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração. E Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube e Talmon, como seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netinins habitaram em Ofel, Ezia e Gispa, presidiam sobre os netinins. E os superintendentes dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quantas aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Miquimás, e Aija e Betel, e nos lugares da sua jurisdição. E em Anote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Em alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim.